Leitura e comentário de A Vida Intelectual de Sertiange. Nós estamos no vídeo de número 47. Na verdade, neste vídeo eu gostaria de fazer uma pequena digressão, como de praxe, mas essa é uma digressão mesmo, porque a nossa leitura começa ali no capítulo 3, o espírito de oração, terceiro parágrafo. A ciência é um conhecimento pelas causas. Dizem-nos sempre: os detalhes não são nada, os fatos não são nada, o que importa são as dependências, as comunicações de influências, as relações, as trocas que constituem a vida da natureza, né? Bom, isso é muito enigmático e eu acredito que por mais que nós tenhamos esse vídeo de digressão aqui, esse é um grande caminho, né, para entender essa afirmação. A ciência é um conhecimento pelas causas. Lembre-se que ciência nós não entendemos mais. Ciência é o cara que está com um jaleco, né, no laboratório, misturando substâncias. Não é o que tempos modernos nós entendemos por ciência, né? Lembre-se, teologia é a ciência de Deus, né? Então é uma coisa muito mais abrangente, muito mais alta do que nós entendemos hoje em dia por ciência. Mas qual que é a digressão? Quando nós falamos em São Tomás de Aquino, e certamente é em São Tomás de Aquino que o Sertiange está se baseando, e nós falamos em causa, nós temos esta classificação, né? São quatro as causas quando nós estamos falando de algo, né? Nós temos a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa formal. Correndo o risco, se você estuda São Tomás de Aquino, correndo o risco de assassinar as coisas aqui, nós precisamos de uma base mínima, mínima, mínima. Bom, vamos pegar como exemplo a chuva. Então, a chuva, ela tem uma causa formal, uma causa material, uma causa eficiente e uma causa final. Causa formal, simplificando novamente, basicamente é a matéria, do que é feita a chuva. Causa formal, eu falei causa material, né? Espero que eu tenha falado causa material. Essa é a causa material. Causa formal é o que faz da chuva a chuva, né? Não é só do que é feita a chuva, mas é do modo como ela está organizada, digamos assim, né? Lembre-se, causa formal de uma madeira pode distinguir entre um pedaço de madeira para jogar no fogo e uma obra de arte, né? Então, as duas coisas têm a causa material a mesma, mesma matéria, né? Mas com formas diferentes, né? Ótimo. Próximo, nós temos a causa eficiente. Causa eficiente é basicamente causa que causa, né? Quando a gente fala fora da filosofia tomística, eh, quando a gente no dia a dia, né? Porque eu acredito que em Aristóteles também eh esses termos são importantíssimos, né? Mas quando a gente fala no dia a dia de causa, a gente entende, na verdade, é a causa eficiente, né? Então, a causa da chuva é a evaporação do ar, a condensação, as nuvens, blá, 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 blá. Isso é causa eficiente, é o que causou algo, né? Hã, então, a causa eficiente de um assassinato é o assassino, correto? Causa eficiente. E causa final é o que nós simplificaríamos ou iríamos simplificar como propósito, né? Perceba, o mundo moderno nunca se pergunta da chuva qual que é o propósito da chuva, embora essas coisas, o mundo ele pareça extremamente organizado e cada coisa com o seu propósito, nós não mais comumente nos perguntamos qual que é o propósito das coisas, né? Isso, para São Tomás de Aquino, por exemplo, seria uma coisa absurda. Como assim? Tá um propósito ali e você não pensa nesse propósito. Inclusive, isso é uma coisa que te guia eh quase que inexoravelmente a acreditar em Deus, né? As coisas foram criadas com um propósito. Então, existe uma causa final, né?
E essa causa final é Deus. E existe uma causa eficiente. Essa causa eficiente também é Deus. Ou seja, Deus causou o universo e ele causou o universo com um certo propósito, que no final das contas é ele mesmo. Bom, é claro que o meu propósito aqui não é que nós entendamos profundamente essas coisas, mas só para mostrar como é, essa questão aqui faz sentido. Perceba, a ciência é o conhecimento pelas causas. É nos perguntando do que as coisas são feitas, o que faz uma coisa, ou seja, a sua forma, o que causou esta coisa, qual que é o propósito dessa coisa, é que nós teremos o conhecimento científico, né? Já os detalhes não são nada. Os fatos não são nada. Percebeu? Nesse sentido, existe algo muito mais importante que os detalhes, muito mais importante que os fatos. O que importa são as dependências, ou seja, a dependência da morte com o assassino. Percebeu? Ou a dependência sei lá, da concavidade do vidro para que esse vidro seja essa forma a gente possa chamar de lente e não de mero vidro ou copo e assim por diante, né? Então as coisas dependem do que para que elas assumam determinada forma, para que elas tenham um determinado propósito, para que elas sejam como são, né? Por isso, o que importa são as dependências, as comunicações de influências, as relações, as trocas que constituem a natureza da vida. Deixa eu ver se eu falei tudo para você. Bom, eu falei sobre as 4 causas, né? O meio que chegar aqui, vocês vão ter que ter paciência comigo, que é aquelas minhas anotações egípcias. O meio que chegar ao conhecimento é o estudo o meio de chegar ao conhecimento é o estudo da causa. Ao estudar as causas, chegamos ao conhecimento. Não se trata de estudar a chuva, que seria, por exemplo, um poema. Um poema não seria ciência, correto? Ele simplesmente faria uma descrição fenomenológica da chuva. Mas então não se trata disso no estudo científico, mas o que causou a chuva, sua forma, seu material, seu objeto, assim por diante. As razões profundas que explicarão por que as coisas existem. Compreender a realidade de forma profunda e ordenada é o que acontece quando nós estudamos as causas. Mais uma observação que eu coloquei aqui. De que matéria é a chuva? Não, basicamente eu fiz a mesma coisa, né? De que matéria depende a chuva para existir, o que ela precisa ser para ser chuva, que forma deve assumir, o que causa a chuva e qual é o propósito da chuva. Eu sei que eu me repito muito frequentemente, mas faça esse exercício, termine de assistir o vídeo e tente falar para você mesmo as 4 causas e dar um exemplo que não seja, primeiro dando um exemplo que eu falei para você e depois criando um novo exemplo. Você vai ver como nós precisamos dessas repetições, embora as repetições aqui não tenham sido propositais. Então, a influência, as relações, as trocas, ou seja, o que causa o que modifica o que constitui a vida da natureza. Ora, acima de todas as dependências, ou seja, esse vídeo depende de mim para que seja feito, depende desta câmera, depende do estudo que eu fiz prévio, depende da internet para fazer o upload de vídeo e assim por diante, né? Acima de todas as dependências, há a dependência primeira, a dependência aqui com letra maiúscula. No seio de todas as relações, a suprema relação. Ou seja, Deus é a causa de tudo. Deus está relacionado com tudo. Então, a primeira relação. No topo das comunicações, a fonte, com uma letra maiúscula aqui. Sob as trocas, o dom. Sob a sístole e a diástole do mundo, o coração, o imenso coração do ser. Sístole e diástole são movimentos do coração, né? Então, quando o coração
se contrai, né? O coração se contrai e você tem a sístole, né? E aí o que acontece quando o coração contrai? Ele manda o sangue ele ejeta sangue para todo o corpo, né? Quando ele relaxa na diástole, ele se enche de sangue, né? Então nós temos sístole, diástole, né? Então, imagine a sístole e a diástole como este movimento no mundo, como este influenciar uns aos outros, como este amar e ser amado, por exemplo, né? Mas, tanto amar quanto ser amado, por exemplo, tem como base o coração, né? Todas as relações na realidade, todas as relações na realidade têm como base a própria realidade. A própria realidade tem como base Deus, o imenso coração do ser. Não deve o espírito referir-se constantemente a ele e não perder por um minuto sequer. Não deve o espírito se referir-se constantemente a ele e não perder por um minuto sequer o contato com aquele que é o tudo de todas as coisas e, por conseguinte, toda a ciência, né? Se tudo digamos assim, num efeito em cadeia, né, é causado por Deus, bom, não é cientificamente mais proveitoso você sempre levar em conta toda essa cadeia de relações? Então, basicamente, é isso que está em jogo.